indo para a Europa, a gente vai ver um pouquinho o que está acontecendo com o número de casos na Europa. A Europa já passou a China em número de casos e está subindo muito, porque são vários centros com casos e vários centros com transmissão. Eu vou mostrar aqui o caso da Itália para vocês entenderem o quão séria a coisa é. Ontem, dia 19 de março, a Itália igualou o número de mortes de italianos com o número de mortos na China. Se a gente olha para esse número de longe, se a gente olha para o número total, pode parecer que a situação é a mesma, que morreram pessoas na China. Eu vou pegar os números aqui. A gente pode olhar para o total de mortes na China até ontem e falar que são 3.200 mortes. A gente pode olhar para o número de mortes da Itália, que até ontem tinham sido 3.400 mortes, e falar que os dois países estão na mesma situação. Mas não estão. Eu vou mostrar para vocês o que é a curva de mortes de cada país. Esse gráfico que está na minha frente me tampando aqui é o gráfico de mortes por dia na China, que começaram em janeiro e foram até o começo de março agora, e ainda estão acontecendo algumas. E esse gráfico dá o número de mortes da Itália em azul, que é o que vocês estão vendo. Repara que o total de mortes da China pode ser parecido com o da Itália até o dia 19, e nesse gráfico, até onde a gente construiu aqui, eles eram iguais, só que eles estão completamente distribuídos no tempo. A China teve número de casos que fez isso aqui, ó, subiu e desceu. A Itália ainda está na reta de subida de casos. A Itália ainda está crescendo no número de casos. Então, se você olhar para a China, se você olhar para a Itália agora, se você olhasse para eles dia 19, você podia falar, os dois têm o mesmo número de mortes, eles estão numa situação parecida, mas eles não estão. A Itália não adotou as medidas de contenção da China tão cedo, a Itália não agiu tão cedo para impedir esse vírus circulando lá, e eles continuam tendo um número de mortes crescente. Tanto que hoje, dia 20 de março, a Itália registrou mais 600 mortos, o que é um recorde. A Itália está subindo no número de mortes deles. Então você pode olhar para o coronavírus hoje e falar, mas tem outras doenças que matam muito mais. A tuberculose mata 10 mil pessoas por dia. Essa outra doença X ou Y mata não sei quantas mil pessoas por dia. Só que essas doenças matam um número constante de pessoas todos os dias. O coronavírus está matando um número crescente de pessoas por dia. Um número que está quase dobrando no mundo. Eu vou colocar de novo o gráfico aqui para você ver o que acontece com a China e com a Itália. Olha para o gráfico da Itália, olha para as mortes em azul e me diz se isso é alguma coisa que deve estacionar tão cedo. Não é. E o que está acontecendo? Só na região da Lombardia da Itália já é um número de mortos tão grande que o exército está tendo que transportar esses mortos dentro de caminhões para poder cremar eles em outra região. É terrível, são muitas mortes. A Itália já tem que escolher quem tem atendimento ou não e quem vai morrer fora de hospital. E ela chegou num ponto em que o número de mortes agora deve dobrar ou mais, porque as pessoas sem atendimento morrem em casa, morrem sem o coronavírus. Alguém com problema cardíaco, alguém que sofreu um acidente, alguém que foi para outro canto na Itália e teve um outro problema, vai acabar morrendo porque não tem UTI para essas pessoas. E esse número de mortes deve continuar aumentando por lá, ok? Só que tem uma diferença muito grande entre os dois, e essa diferença começou muito mais cedo do que você imagina. Eu vou pegar aqui o dia em que a Itália e a China agiram. A China parou o país no dia 23 de janeiro, no começo desse gráfico aqui. Ela tinha, no dia em que ela parou o país, 259 casos naquele dia, e eles tinham 800 casos até então. A China parou o país com 800 casos de coronavírus e teve esse gráfico de mortes aqui com 30 mil mortes. A Itália demorou um pouco mais em relação à China. A Itália parou o país quando eles chegaram em 10 mil casos acumulados. E eles já estavam com 1.000 casos novos por dia. 10 mil casos acumulados parece muito, mas é uma questão de 5 ou 6 dias depois, em relação à epidemia do que a China fez. Então a Itália parar por completo, fechar o país inteiro, trancar as pessoas em casa na região da Lombardia, fez com que eles tivessem, fazer isso 6 dias depois, fez com que eles já tenham mais mortes do que a China e estão subindo. Quando a gente tem um teto mental do que é a doença,
quando a gente tem um teto mental do que é o coronavírus, o nosso teto tende a ser o da China. A gente tende a olhar para a China e falar, bom, a China já passou por isso, eles tiveram 3 meses de coronavírus num país de 1 bilhão de pessoas, tiveram 30 mil mortes, com 80 mil casos, e a coisa se resolveu. A gente ignora que a China parou o país, a China parou toda a região de Wuhan, e é a segunda maior potência do mundo, no começo desse surto, quando eles ainda tinham menos de 1.000 casos, e eles chegaram nesse ponto. Então, quando a gente olha para a Itália, não dá para a gente pensar no teto da China. A gente não sabe qual é o teto da Itália. A gente não sabe onde a Itália vai terminar. Onde eles vão parar de ter mortos novos por dia e vão começar a regredir nisso. A Itália pode terminar essa pandemia com 40 mil mortos, 50 mil mortos. Desculpa, eu estou falando números muito grandes. A China teve 80 mil casos e 3 mil mortes. A Itália teve até aqui 47 mil casos e 4 mil mortes. Então, 3 mil mortes fica sendo o teto da China. E a gente pensa que foi aí que eles pararam. A Itália já está em 4 mil mortes. Só que ela está aumentando, hoje, 630 mortes em um dia. Amanhã é provável que eles tenham mais mortes ainda. 1.000 mortes, 2.000 mortes, antes da situação estacionar por lá. A gente não sabe qual é esse teto. A gente não sabe até onde isso tende a subir. E quanto mais a gente demora para parar um país, quanto mais a gente demora para fazer a única coisa que a única coisa que o país que parou a pandemia fez, que é a China, que é parar, quando a gente demora para implementar isso, a gente não sabe que teto que pode ser. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é o exemplo da Espanha. A Espanha estava lá atrás, eles tinham poucos casos novos por dia. A Alemanha começou a ter casos antes, a França começou a ter casos antes na Europa, e a Espanha tinha poucos casos registrados. Mas a Espanha não implementou medidas de contenção. E o que aconteceu com ela foi que em menos de uma semana ela já passou os 2 países. E a Espanha está crescendo mais do que a Itália em novos casos por dia. Então a gente olha para a Espanha agora, hoje, dia 20 de março, ela está com 21 mil casos. Eles tiveram 3.400 casos novos. Mas eles só têm até aqui registrados 1.000 mortes. Não é nada perto da Itália, é 4 vezes menos do que a Itália. Só que a Espanha vai passar a Itália em número de casos. Isso quer dizer que daqui a 2 semanas, 3 semanas, a Espanha vai ter muito mais mortes do que a Itália. É porque eles estão no começo dessa pandemia ainda. A gente tem que entender quando o Covid entra num país como se fosse um navio acelerando. Cada caso novo é mais velocidade para aquele navio. Se você para o país, trava ele, não deixa mais ninguém circular, como a China fez, e até agora é o que a gente tem de efetivo para isso, só quem conseguiu estancar isso foi a China parando e foi a Coreia testando milhares de pessoas por dia para travar em casa e parar as pessoas que estão contaminadas. Quando você faz isso, o seu navio ainda continua andando por mais um tempo, até ele estacionar. A China parou em 23 de janeiro, com 1.000 casos, e o navio deles foi estacionar agora em março. Ainda não terminou de estacionar, eles ainda registram alguns casos, com 80 mil casos e 3 mil mortes. A Itália puxou o freio deles no dia 9 de março. Quando eles vão parar, a gente ainda não sabe, porque não dá para extrapolar a situação da China, porque eles estavam mais acelerados, o navio deles já estava indo mais rápido. Então, da hora que eles puxaram o freio até o navio deles parar, isso pode parar lá na frente com 100, 150, 200 mil casos e 8, 10, 20 mil mortes. A gente não sabe. Como eu disse para vocês. Tanto que o número de infectados da Itália já não é mais confiável, porque eles não têm mais sistema de saúde para testar e diagnosticar as pessoas. A gente vai saber o que está acontecendo na Itália de verdade, de acordo com o número de mortos lá, porque eles passaram do limiar do que é possível. E a Itália tem só uma região afetada. A Espanha está crescendo mais rápido porque a gente tem vários centros com pessoas infectadas na Espanha. Isso quer dizer que ela vai crescer mais rápido e ela vai ter 1, 2, 3 Itálias acontecendo dentro dela ao mesmo tempo, até lá na frente. Só para mostrar para vocês como esses números progridem. Então, para dar alguma predição aqui, para vocês darem valor para a predição que eu vou fazer mais lá para frente, a Espanha deve ter, lá na frente, mais casos e mais mortos do que a Itália, da maneira como ela acelerou até aqui. É assim que essa doença progride
E é assim que a gente adivinha o que vai acontecer lá na frente.